Sim, foi uma denúncia, inclusive, da senadora Elisiane, que é a relatora. Ela observou bem aquelas visitas e fez a denúncia. Depois disso, o próprio Alexandre de Moraes já fez o levantamento e proibiu. Ele terá agora as visitas dos familiares, a esposa, pai e familiares, mas não mais para fazer outra visita, tem que ser aprovado pelo próprio Alexandre de Moraes, porque ali foi um farrão, né? Uma Aquele lá, farra. uma farra, aquele Lawande é investigado. Lawande é o que falava com ele para ter o golpe. Lembra do Não Lawande? podia ter ido lá. Ele não podia ter ido lá. E ele, esse Lawande, é um mentiroso contumaz. Ele foi na CPMI e disse que o que ele falava lá, ele incentivava o golpe, pedia o golpe. Ele chegou para Ele falou que foi para pacificar, né? Foi pacificar. apaziguar e pacificar o país, que ele pediu ao Bolsonaro era para fazer isso. Um negócio impressionante. E ele visita o Mauro Cid. Ele é figura-chave, porque uma das perguntas que nós fizemos é se o Mauro Cid confirmava a versão do Lawande ou se o Lawande estava pedindo golpe. Ele ficou calado. Agora, quem cala tem a responsabilidade também. Ele deixou de fazer a sua defesa. Então, a situação do Mauro Cid piora agora depois da. Foi um desgaste, porque, assim, até que permita-me dizer assim, para a imagem da CPI, porque ficou aquele circo ali, inclusive com os deputados da oposição truncando, né, o desrespeito com a deputada, como é que é o nome dela? Da Senadora. trans, Ah, não, com senadora a Érica. Com a Érica. Érica Hilton, né? Tudo que ocorreu ali, tudo mais. O Mauro Cid vai ter problemas com essa questão, por exemplo, dele ter ficado em silêncio até em perguntas triviais? Isso também está sendo. Está assim. Você desculpa o barulho aí, mas é uma obra que tem no vizinho. Não sei se está atrapalhando aí. Não está atrapalhando nada, querido. Tá. O próprio presidente, Arthur Maia, ficou de fazer, sim, ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia da atitude dele. Porque ele pode ficar calado para não produzir provas contra ele, mas ele não pode ficar calado em tudo. A deputada Jandira chegou a perguntar a idade dele, ele falou que ia ficar calado porque podia prejudicar a investigação. Então, ele, na verdade, teve uma atitude desrespeitosa com a CPMI, com os deputados e com o Brasil. E também ilegal. Ele não podia negar, dizer várias coisas. Então, ele também vai ter uma penalidade maior em relação a isso. Agora, a expectativa é que o próprio Mauro Cid, em algum momento, ele ou fale, porque a verdade vai vir à tona. O que nós temos dele até agora já é extremamente grave. Ele estava ali na antessala do presidente Jair Bolsonaro, colaborando para que o golpe ocorresse e, de certa forma, organizando o golpe. Agora, o que nós sabemos ainda é pouco diante do que a Polícia Federal e o Supremo já sabem, Conde. Já tem muito mais dado do que isso. Esse foi um dos telefones dele. Teve quebra também de e-mail, tem quebra de sigilo. A própria esposa dele ficaram com aquela demagogia que não pode convocá-la para ir lá, mas é porque ela sabe muita coisa. Ela não era só a esposa dele, ela era uma militante do golpe, uma militante extrema-direita. Ela tem um diálogo com a filha do general Vilas Boas, que é um diálogo esclarecedor do ponto de vista de golpe, onde as duas combinam as ações e chegam a dizer, entre elas, que era para arrumar uma forma dos caminhoneiros irem para Brasília, que era uma orientação do próprio Bolsonaro, porque era parte de fazer com que o caos se estabelecesse. Então, tudo era planejado. A bomba no avião, o dia 12, tudo era para o caos. O Mauro Cid assumir o comando das Forças Especiais de Goiânia, o Anderson Torres na Secretaria de Segurança do Distrito Federal para que a Polícia Militar não fosse acionada e permitisse a ida deles no dia 8. Então, isso tudo é um planejamento. E é muito interessante notar que, logo depois que eles perderam a eleição, eles fizeram aquela audiência pública lá no Senado. Foi uma audiência que durou o dia inteiro e foram vários discursos de deputados e senadores dizendo que o Lula não ia subir a rampa,
que as eleições tinham sido fraudadas, dando palavra de ódio, tipo ladrão não sobe a rampa, e incentivando as pessoas a irem para as portas dos quartéis e ocupar as estradas. Deputados e senadores falando isso. O vídeo lá do documentário do Azenha coloca isso claramente. Então, esse pessoal tem uma parte que é assim, é muito ilustrativa. O general Girão não é o senador Eduardo, é o general, o deputado. O Conde, ele vai lá no quartel-general e lá ele fala: olha, pessoal, o golpe, o levante vai ser no final de dezembro. Então, ele fala isso naquela reunião, diz que aquela reunião foi transmitida o dia inteiro e que alcançou um público ali de mais de 1,5 milhão de pessoas. Um negócio... Rogério, sem querer te interromper, já interrompendo, para dizer aqui o meu jargão habitual, você está citando tanto o documentário do Azenha que eu quero primeiro parabenizar o Azenha aqui, excelente jornalista, documentarista, e o pessoal está perguntando onde assistir, né? Na TV Fórum, né? Eu acho que está lá, não sei se está aberto para todos, mas creio que se você acessar lá a TV Fórum e o site da Fórum, excelente trabalho que eles fazem também. E eu tô achando aqui, e já te devolvo, que esse trabalho pode até servir como elemento ali para a CPI, pelo que eu estou vendo, né? Com certeza vai servir, porque é um documentário muito rico nisso e dá muitos detalhes. Então, é bom mesmo. Eu não quis falar a TV Fórum, porque nós estamos na 247, mas somos todos parceiros, né? São parceiros, claro. Então, é São importante, parceiros. sim. Ô, Conde, mas, enfim, não existe lá nada que não tenha sido planejado, viu? Eu acho que, no caso da expectativa deles, isso que está nos telefones do Mauro Cid, é que isso se desse com o Bolsonaro ainda no governo. Então, a expectativa deles era que isso acontecesse e que Bolsonaro desse a ordem de ataque ainda no governo. Por isso, a pressa deles. Mas ele não conseguiu os elementos para fazer isso. O dia 12 não teve o respaldo popular que eles esperavam e a bomba falhou. Então, eles não conseguiram criar o caos ainda com o Bolsonaro aqui. Por isso que não foi antes, embora fosse o desejo deles. E o Bolsonaro, então, não tinha respaldo no conjunto das Forças Armadas, no comando das Forças Armadas, de maneira global que ele queria ter. Ele também não tinha o respaldo político, que justiça seja feita. Até o presidente Lira também o senador Rodrigo Pacheco reconheceram o resultado da eleição no mesmo dia. Então, isso tirou deles condições políticas, institucionais de dar o golpe. Como nas Forças Armadas havia uma vacilação grande, se iria ou não, alguns queriam, outros não, e não teve o respaldo popular que eles acharam, que eles tentaram. Você lembra que acabou a eleição... Se tivesse respaldo popular, tinham dado golpe. Tinham dado, eles tentaram colocar o povo nas rodovias, você lembra? Logo no dia que o Lula ganhou, começaram a ocupar as rodovias, aquele clima todo. Então, eles queriam respaldo popular, depois queriam o caos, que era para convencer a parte das Forças Armadas que ainda não estava convencido para dar o golpe. Essa era a artimanha, e o Bolsonaro entusiasmou nisso. Quando não deu para fazer isso com ele no governo, ele fugiu, então, para os Estados Unidos. Daí, a pressa e os erros que eles cometeram, que era aí um plano B. Foge, que nós ainda não perdemos a esperança do golpe. Olha como é que era tudo arquitetado. Então, tinha um plano B. Vamos fugir. Como é que foge? Não tem jeito, eu não tenho vacina, não tenho cartão de vacina. Falsifica, Mauro Cid. Vai lá e falsifica o cartão. Vai ele falsificar o cartão. É um negócio assim, meio amador, mas determinado, né? Aí vai ele falsificar. Olha, é melhor ter dinheiro para isso, que a gente pode ter que ficar lá mais tempo. Pega as joias lá na alfândega. Tem as joias da Michelle, pega as joias dela lá. E sai aquela tropa para lá e de lá continua incentivando a porta dos quartéis. Os generais golpistas deixando que eles ficassem nos quartéis alimentando aquilo. Até que dia 8, então eles fizeram a ida lá rápida, mobilizaram a tropa deles, né, rapidamente. Não eram só senhorinhas e senhoras mais velhas, nada, eram os caques, principalmente, forças de elite, que foram para Brasília. Chegou lá, a Polícia Militar foi também
desativada porque o Anderson Torres deixou tudo para que os generais facilitassem a entrada deles, e aí eles tentaram o golpe dia 8. Quebraram tudo, acharam que isso ia acontecer igual rastilho de pólvora pelos estados, que na porta dos quartéis iam lotar de gente apoiando o golpe que eles estavam dando em Brasília. E como isso falhou, e a atitude do governo do presidente Lula foi firme, não chamou GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e sim uma intervenção nas forças de Brasília. E o ministro Dino teve firmeza o suficiente, junto com o Capelli, para agir ali as forças e colocá-las para retirá-los de lá, e o golpe falhou. Mas, olha, foi tudo muito bem arquitetado. Ô, Rogério, eu nunca... Esse é o melhor relato que eu ouvi